Ela é cineasta, mas também dirige uma empresa de alimentação infantil, apfzinho.com. Sabrina Marossi. E aí, Sabrina, beleza? Beleza. Eu sei que você já trabalhou com o Hugo Giorgetti, que é um cara fera aí no cinema e também na publicidade. Sim. Fala um pouquinho da sua trajetória no cinema e depois também dessa migração para a culinária infantil. Eu comecei, na verdade, bem cedinho no teatro também. Uhum. Minha mãe me colocou, era o sonho dela que eu fosse atriz. E aí, o sonho era o sonho da dela. minha mãe, Certo, que eu fosse atriz, só que ela vai me colocando desde criança nesse estudo, eu faço teatro e tal. E aí, crescendo, eu escolho ir para fotografia. Aí trabalho com foto, assim, novinha. Eu tinha uma tia que trabalhava no SBT, me colocou como uma fotógrafa lá dentro. Fiquei ali um tempo, depois eu vou para Pródigo, trabalho na Pródigo com publicidade. E aí eu quero ir pro conteúdo e eu sou chamada para trabalhar com um documentário incrível, O Aborto dos Outros. Você dirigiu esse documentário? Não, aí eu tava tudo assim, trabalhando na produção. Uhum. Aí o documentário que eu dirijo chamou Antes do Fim do Mundo. Antes do Fim do Mundo? Aí, enfim, eu faço essa jornada, entro pro documentário. Quando eu conheço o Hugo, no documentário. Foi incrível, eu fiz 2 projetos com ele, foi incrível conhecer ele. E eu tive o privilégio de ver o Hugo olhando uma câmera digital. Nessa transição entre a película para o digital, o Rodolfo Sanches, que era o fotógrafo na época, teve que montar para ele a câmera e eu vi o Hugo olhando, assim, em choque. O que você trabalhou com o Hugo? Você era assistente de direção? Eu estava fazendo assistência de produção. Produção. E documentário, a equipe sempre muito reduzida, né? Sim. Fiquei bastante tempo trabalhando com documentário, é uma grande paixão para mim, documentário. O audiovisual é uma paixão para você? Gosto muito, sim. Você continua na atividade audiovisual? Não continuo, assim, hoje eu tô com a PFzinho, mas eu tenho um projeto dentro da PFzinho de fazer um documentário infantil, sobre alimentação infantil. E esse documentário que você dirigiu Antes do Fim do Mundo, ele é sobre o quê? Esse é sobre o fim do mundo, porque estava chegando 2012. Ah, sim. 2012 tinha toda uma questão sobre o fim do mundo. Eu tinha, não essa questão sobre o fim do mundo, mas eu tinha muita curiosidade com religião, tenho até hoje, então eu via que existia várias formas de se ver o fim do mundo, né? Uhum. E eu quis colocar isso num documentário, coloquei, foi muito legal, entrei na mostra conheci pessoas incríveis também, ele foi para a Índia, esse projeto, né, esse documentário, e depois a gente mandou para o Canal Brasil, agora já faz um tempão e tal. O Nostradamus, ele disse que de 2000 não passarás, mas 2000 vai até 2999. Então ainda tem tempo, né? Não, foi muito legal, assim, ter vivido isso, porque eu peguei várias religiões, né? Então, eu saía, em um dia, a gente fazia 2 religiões. Então, eu saía de muçulmano e depois ia para católico, sabe? Sim. Então, a equipe em si ficava uau. Sabe? Na verdade, todos têm um fim do mundo, né? Enfim, aí depois eu faço um projeto na favela Heliópolis, no Instituto Bacarelli. Uhum. Foi muito legal também, foi um curta sobre música clássica. E aí eu entro para PFzinho. Então, mas o que fez você sair do áudio... Sair não, levar o audiovisual paralelamente com a gastronomia infantil? O que te motivou? A minha maternidade. Ah, é? Você tem filhos? Tenho uma filhinha, Maria Flor, de 6 anos hoje. Uhum. E eu tô num projeto, aí assim, eu saio do documentário, depois eu vou pra ficção, enfim, aí também começo a dirigir, trabalho com casting, faço toda essa jornada. É mesmo? Você trabalha com casting? Trabalhei com casting. Vou pedir emprego. Mas segue aí, fala aí, como é que... Meu marido é ator, conheci ele trabalhando. Ah, é? Legal. No Fátima Toledo, no projeto. Sim. E aí minha filha nasce, né? Eu fico grávida e tal, minha filha nasce e eu começo a entrar na introdução alimentar dela. Uhum. E aí eu comecei a sentir muita dificuldade nessa introdução no mercado. Sim. Eu já não estava assim, eu escolhi viver assim com a minha filha. Eu tinha sido chamada para fazer um projeto na Amazônia que eu ficaria meses, só que eu estava com uma bebezinha em casa. Eu falei, eu não quero mais também essa vida de ficar meses em alguma outra cidade, ficar longe da minha filha. Daí eu optei pela maternidade mesmo. E aí eu começo a ter esse problema na alimentação dela.
E na época... Mas o problema é por quê? Porque ela tinha alguma resistência? Não, porque eu queria dar uma alimentação saudável e eu trabalhava e tinha que fazer as coisas para ela. Então não era assim, você não chegava... Eu até hoje, você não chega num supermercado e compra uma coisa... Saudável. Sim, tudo cheio de conservantes, não sei o quê. Conservantes, a não ser que eu faça, né? Eu posso comprar um brócolis e aí eu posso fazer, né? Na época, existe uma espécie, que eu não vou falar o nome da marca, mas existe uma sobremesa que é industrializada e assim, é muito normal no universo infantil fazer ela com inhame e morango. Sim. E aí se faz esse produto, e eu fazia para minha filha, e ela descia para brincar com as crianças do prédio, e eu não deixava ela comer industrializado de jeito algum, e as crianças já tudo com industrializado. Então eu fazia um monte e dava para aquelas crianças. Eu falei, todo mundo vai comer o saudável e deixa o industrializado. E aquilo virou meio uma febre no meu prédio. As mães começaram a me ligar, e assim, minha filha descia com brócolis, cenourinha, com sal, gostoso. E aí eu falei, eu vou vender, porque eu tô fazendo um monte aqui nesse prédio, é caro. Eu ia no mercado, comprava orgânico, o inhame orgânico, o morango orgânico. Falei, eu vou vender pelo menos o preço de custo. E aí eu comecei a pensar, e daí minha mãe falou pra mim ir no Sebrae lá fazer um negócio, porque ela assistia o programa na televisão, pequenas empresas e tal. E eu comecei a estudar e empreender. Aí fiquei estudando, e aí esse produto... que na PFzinho hoje chama Petizinho, petit, no meu caso petit de morango, tem de morango, manga e tal. E aí foi ali que nasce a minha ideia de abrir empresa. Eu falei, gente, então eu estou fazendo uma sobremesa que eu posso vender para outras mães, que ela chegaria, não chega ainda no supermercado, porque o supermercado ainda não colocou os meus produtos lá, mas seria muito fácil chegar no supermercado e achar esse produto saudável. E aí eu começo a ir para os pratinhos, que também era uma dor minha, que era chegar em casa, sair do trabalho, pegar e esquentar a comida da minha filha. E aí você criou uma cozinha orgânica... Industrial, focada para criança, que é a pfzinho.com. Isso. E o que você faz? Pratinhos infantis? Mas assim, não tem aquela coisinha da batatinha frita? Não tem, né? Não. E o que você põe no lugar da batatinha frita que seja tão atrativo para a criança? Então, na verdade, assim, o estrogonofe, falando de batatinha frita. Sim. A gente está falando do estrogonofe. O meu estrogonofe é igual um estrogonofe, só que saudável. Então, assim, eu não uso um creme de leite, eu uso um creme branco que a gente faz à base de arroz, eu não uso ketchup, eu uso um molho de tomate, beterraba e cenoura. Você come igualzinho. A minha batata é uma batata assada, ela não é frita. E eu uso uma máquina chamada ultracongelador. E essa máquina congela e mantém, além de manter os nutrientes, ela mantém a textura e o sabor. Então, uma batata que você faz no forno, né, no meu caso, você coloca no ultra, você come, a hora que você esquenta, ela fica igualzinho uma batata feita na hora. E você vende pelo site e vocês entregam esses pratinhos para as pessoas? Como é que funciona? É assim? Isso. A gente tem um site, né, o pfzinho.com, e a pessoa compra no nosso site e a gente entrega no dia seguinte. A gente também tem o delivery no iFood e algumas essas plataformas. E eu também divulgo, né? Estou aqui hoje. E aí eu venho fazendo esse trabalho, né? De estar aqui apresentando a marca para vocês. Legal. Para todo mundo que está assistindo, né? E outros meios também, sei lá, Instagram. Então você podia dar o seu Instagram para as pessoas te localizarem? É pf_zinho_com. Mas também colocar pf zinho. Zinho, pf_zinho, pfzinho, tá. Mas na hora que você coloca pfzinho já vai aparecer. Aparece lá. E aí pode fazer pedido por ali também? Pode também. Legal. E assim, na verdade, assim, a minha proposta, eu falo sempre, assim, a alimentação saudável é o mínimo que eu tenho que entregar, tá? Não tem conservante, corante, a gente tá falando de criança, ela tem que ser orgânica, a primeira infância é fundamental, a alimentação orgânica. Mas o que eu quero entregar, além disso, que é o que eu tenho que fazer, essa é a minha missão, é ajudar as mães, mulheres empreendedoras. É fundamental. Ou que trabalham fora, assim, a gente mora em São Paulo, é uma correria, você chega em casa, a mulher, que sempre está, na maioria, nas costas da mulher, começa uma nova jornada. Você consegue entregar em outros estados? Eu tenho outros estados que a gente entrega, porque eu revendo para alguns empórios. Tá. A gente está em alguns estados, sim. Entendi. Mas a encomenda pelo site para outros estados ainda não acontece? Ainda não, mas vai acontecer. Legal. Sabrina, muito obrigado pelas suas informações, pelo seu negócio, que isso é um presente para as mães. Sim. Realmente é uma dádiva a gente ter coisas assim no mercado. Tem que ter, né? Não é?
Então, obrigada pela oportunidade de estar aqui também falando. Estamos juntos. Isso aí. Então valeu, gente. Beijo grande, até o próximo programa. Bye, bye.